vários lançamentos digitais na bagagem, utilizando produtos físicos, head de marketing e estratégia da Craft, especialista em direção criativa, posicionamento e criação de conteúdo. Com vocês, Mari de Toledo! Palmas! Bem-vinda, maravilhosa! Agora sim, bom dia! Vai chegando perto do almoço, a galera vai começando a ficar meio assim. Vocês estão com energia lá em cima? Então, gostei do grito aí do Quem aqui quer vender mais? Quem não levantou a mão tá rico? Me ensina aqui o que você está fazendo, porque eu acho que aqui todo mundo quer e precisa vender mais. Só que, quem quer vender mais sem precisar daquela venda grosseira, aquela venda pesada, e ganhar aquela venda que as pessoas praticamente parece que estão implorando para comprar de você. Aquela venda natural, aquela venda que o cliente ele chega e nem percebe que ele caiu num funil, que ele caiu numa estratégia, que ele foi envolvido em uma estratégia. Esse tipo de venda é a venda que a gente vai conversar a partir de agora. Eu vou falar para vocês sobre como a associação intencional te faz vender mais, tanto no físico quanto no digital. Mas primeiro eu queria saber quem conhece essa moça aqui. Como é que ela chama? Bruna Marquezine. Bruna Marquezine é uma atriz que agora virou atriz internacional, né? Tá fazendo filme lá em Hollywood, tá bombando, tem um perfil um pouco mais low profile, não posta tanto nas redes sociais, faz publicidade de marcas de mais luxuosas, né? Tá toda envolvida no mundo da moda, inclusive essa foto a mulher estava no Oscar, então assim, ela tá bem na fita. Agora, quem conhece essa mulher aqui? Virgínia. A Virgínia já tem um posicionamento completamente diferente da Bruna. A Virgínia, ela é uma influenciadora, ela posta a vida dela toda, meio que sem filtro. Ela mostra as crianças, ela mostra o marido, ela mostra a casa. Ela vive envolvida em polêmicas, inclusive, recentemente, uma das polêmicas que ela foi envolvida foi com os tigrinhos da vida, né? As bet aí, os joguinhos de azar. Mas ela hoje é a maior influenciadora digital do Brasil. E o que a Bruna Marquezine e a Virgínia têm a ver uma com a outra e com as coisas que eu vou falar para vocês aqui hoje? Rolou essa pequena treta. A Bruna Marquezine estava namorando com o João Guilherme, que é cunhado da Virgínia. E o João Guilherme fez uma festa de aniversário na Fazenda Talismã e, obviamente, a namorada dele foi. O que a Virgínia faz? Filma tudo, posta tudo e coloca na rede social e marca todo mundo e faz dança. Bruna Marquezine falou expressamente: não quero que me filme. Eu não vou aparecer na rede social de ninguém que está aqui. O que aconteceu? A internet, tá se achando. Agora que foi para Hollywood, tá achando que tá o quê? Virando as costas para o Brasil. A Virgínia é muito maior do que ela. Por que ela está fazendo isso com a Virgínia? E aí vocês podem estar se perguntando, essa mulher subiu no palco para me contar fofoca? É sério mesmo? Gastando meu tempo me contando fofoca? Mas aí que tá. Existe uma essência estratégica muito forte dentro dessa história, que começa com a tal da associação. Por que a Bruna não queria ser vinculada à Virgínia? Porque a marca pessoal da Bruna não tem nada a ver com a marca pessoal da Virgínia. E essa associação poderia ser prejudicial para a Bruna dentro dos objetivos de marca que ela tem hoje. Então, foi uma escolha intencional. Porque a partir do momento que você escolhe as pessoas que você se associa, você está falando para a sua comunidade, para os seus seguidores, para a sua audiência, que você concorda com as coisas que ela faz. E a Bruna não concorda tanto com as coisas que a Virgínia faz, por mais que a admire.
Por mais que talvez isso tudo tenha sido só fofoca. Mas existe um ponto de branding muito forte. Quando eu aceitei o convite para estar nesse palco hoje, lógico que eu olhei todas as empresas envolvidas para ver se eu queria associar a minha marca pessoal a estar aqui. E a mesma coisa na organização do evento. Eles só me convidaram porque fazia sentido associar a minha marca com este evento. Então, toda vez que a gente pensar em venda, principalmente utilizando criadores de conteúdo, a gente precisa pensar em associação estratégica. Porque se eu associar a minha marca a algo que não tem nada a ver, eu posso estar queimando muito meu filme, por mais que essa pessoa tenha muito mais seguidores do que eu. Se a essência não estiver associada, se a comunicação não estiver alinhada, pode dar tudo errado. Porque a gente precisa fazer sempre uma associação intencional. Porque, feita da maneira certa, a associação intencional vende mais. Tá, mas quem que sou eu para estar aqui falando sobre isso? Bom, eu atuo no mercado digital há mais de 6 anos, trabalhando no mercado de infoprodutos. Eu sei que a maioria de vocês trabalha com produto físico. Eu trabalho com produto digital. Eu vendo login e senha. Então, como eu vendo login e senha, eu vendo curso. É daí que eu vim. Eu já fiz mais de 50 lançamentos, estou nesse mercado há bastante tempo, crio conteúdo há muito tempo e hoje sou head de marketing e estratégia da Craft, que também é uma das maiores empresas dentro do mercado de infoprodutos. Então, eu vim do mercado, dentro do digital, do mercado onde a gente não vende produtos físicos. Mas uma das coisas que eu sempre acreditei é que o digital e o físico, eles andam colados. E que dá para a gente associar os dois, desde que seja de maneira intencional. Porque no fim do dia, a gente sempre quer conectar o nosso produto ao nosso cliente. Só que a gente precisa sempre fazer isso da melhor maneira possível. Antigamente, a gente tinha uma tendência de comportamento do consumidor diferente do que acontece hoje. As marcas lançavam as tendências e o consumidor comprava essas tendências. Então, as tendências, elas vinham da marca. As grandes marcas jogavam as tendências dentro do mercado. O mundo digital, principalmente influenciado pelos criadores de conteúdo, mudou isso. Hoje, as pessoas abrem conversas nas redes sociais. Essas conversas geram tendências. Dessas tendências, as marcas se adaptam a essas tendências e aí sim elas criam produtos, elas criam os conteúdos, elas se adaptam a essas tendências para depois se conectar com um criador de conteúdo que leve essa tendência para o seu público. Esse é um movimento que está acontecendo e as empresas que não estão se atentando a isso, estão achando que elas que vão lançar as tendências, estão ficando para trás. Vou dar um exemplo. Vocês já perceberam tanta gente que está correndo ultimamente? Tem muita gente que começou a correr. Alguém aqui corre? Eu não corro. Tem uma galerinha que corre. Só que virou modinha correr. Eu sei que quem corre deve ter ficado puto na hora que eu falei modinha. Porque, né, quando a gente faz o esporte, a gente fala, não é modinha, não. Mas virou uma moda. Virou uma tendência. Por quê? Porque essa tendência, ela surgiu de uma conversa na internet, principalmente pela geração Z, que não queremos mais ficar só na frente do computador, não queremos mais consumir as coisas só nas telas. Precisamos de ar puro, precisamos de liberdade, precisamos de tempo de qualidade, precisamos cuidar da nossa saúde. Isso é uma conversa. Essa conversa ecoa nas redes sociais. Então, esportes que têm a ver com isso viram tendência. A corrida, inclusive, eu fiquei sabendo disso recentemente, virou até forma agora das pessoas se conhecerem e arrumar namorado. Fiquei sabendo, inclusive, que aqui na Pampulha, se você corre de meia azul, é que você está querendo. Então, cuidado aí, os corredores que estão correndo de meia azul e que não estão para o jogo, porque senão vão achar que vocês estão. Isso é uma conversa. Então, aí, beleza, surgiu a tendência da corrida, a galera está correndo. O que as marcas inteligentes fazem? Como que eu posso associar minha marca à corrida? Tem a ver? Quais produtos que eu tenho que se conectam com essa conversa que virou uma tendência? Então, se você tem algum produto que possa se aliar a essa tendência,
você começa a produzir conteúdo sobre isso e acha o criador ideal para isso. O Manu City, por exemplo, se você quiser um puta influenciador gigante. Mas a gente está vivendo também a era dos micro e pequenos influenciadores muito fortes, criando comunidades. Então, mais do que olhar para o mercado, olhe para as conversas. Sobre o que as pessoas estão conversando nas redes sociais. Como que você pode entrar intencionalmente nessa conversa. E mais do que isso, a geração Z acabou com o funil de marketing. Então, se alguém for ensinar aqui para vocês hoje funil de marketing, está um pouquinho ultrapassado. Porque agora a gente não tem mais funil, a gente tem um círculo. Onde eu gero inspiração, onde essa inspiração ela gera uma exploração das marcas e das tendências que surgem ali. Eu crio comunidade. Então, a galera da corrida é uma comunidade. Eles têm dialeto próprio, eles têm a forma como eles encontram. Eles têm até a meia azul para arrumar namorado e namorada. Então, acabam criando comunidade de formas e jeitos de viver e falar e agir. E eu me torno leal a quem faz parte da minha comunidade. E principalmente aos criadores de conteúdo que fazem parte da minha comunidade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente está dentro da Creator Economy. A gente está dentro da economia que é baseada em criação de conteúdo e criadores. Ficou tão forte esse negócio de produzir conteúdo na internet que hoje isso é um mercado claro, rentável, e que quem não está explorando ele intencionalmente está deixando muita grana na mesa. Mas é muita, não é pouca não. E quando fala de um mercado baseado em criação de conteúdo, em criadores, eu estou falando em um mercado baseado em pessoas. Pessoas que criam. Onde? Na internet. Pode ser a Virgínia, que eu falei antes, e pode ser uma pessoa pequena, que às vezes tem 5, 6 mil seguidores, mas ela conseguiu criar influência sobre aquela comunidade que a segue. Então, a gente precisa olhar para a Creator Economy com um olhar muito intencional, para que a gente consiga associar a nossa marca e o que a gente vende às conversas que esses criadores estão abrindo e debatendo com as suas comunidades. Hoje são as pessoas e não as marcas que estão no centro de tudo. E é aí que a gente precisa começar a pensar na associação intencional. Porque eu falei isso tudo até agora para vocês entenderem que os produtos que vocês vendem podem ser associados a pessoas. E essas pessoas podem fazer vocês venderem muito mais. E não da maneira óbvia, tipo, contrato um influenciador para fazer uma publi. Não, eu vou mostrar um pouco mais a fundo para vocês como é que isso funciona. Porque não é sobre o objeto. Uma garrafinha de água pode ser uma garrafinha de água. Mas uma garrafinha de água ela pode trazer um significado muito grande. Uma meia de corrida pode trazer um significado muito grande. Então pensa, talvez se você trabalha no nicho de relacionamento, se você ainda não fez uma meia azul para vender, você está perdendo tempo. Porque você não está entrando numa conversa de uma comunidade muito forte. E aí o que a gente precisa fazer? Associar objetos a pessoas. E é aí que a gente encontra a conexão entre o meu mundo, que é o mundo dos cursos online, né? Que eu, inclusive, estou na casa da Hotmart, que é a casa dos cursos online. Aqui a gente não tem os produtos físicos, a gente tem os produtos digitais, com os produtos físicos. E aí, eu vou falar para vocês agora sobre como que a gente usa isso em lançamentos. Alguém sabe o que é lançamento digital aqui, falando de infoproduto? Tá, eu vou contextualizar. No meu mercado funciona o seguinte. Uma pessoa tem um conhecimento. Então, Mari, tenho conhecimento sobre marketing digital. Eu resolvo fazer o quê? Ensinar esse conhecimento para outra pessoa através de um curso online. Então, eu pego o que está na minha cabeça, eu empacoto isso em uma sequência lógica, onde a pessoa sai de um ponto A e chega num ponto B, em que ela vai aprender comigo sobre marketing digital. E isso pode ser, inclusive, artesanato, inglês, qualquer coisa, qualquer conhecimento que você tenha pode se transformar em um infoproduto. E aí o infoproduto nada mais é do que isso. Cursos online, mentorias, comunidades, temos diversos tipos
de produtos digitais. Ok. Nesses produtos digitais, a gente faz o que a gente chama de lançamentos para vender eles. E é por isso que tem uma foto de um queijinho aqui, porque a gente está em Minas. E eu quis trazer o exemplo do queijo. Se vocês forem no Mercado Central, vocês vão entrar. Vocês conhecem o Mercado Central? Não? Quem não é de BH e não foi no Mercado Central, vá. É legal. Quem é de BH, tipo eu não curto muito lá não, mas é muito legal, vale a experiência. Mas você vai andar lá, vai ter um tanto de gente vendendo queijo. Aí você vai estar lá andando, vai ter um tanto de gente vendendo queijo. Como é que eu vou saber qual queijo que é melhor? Pegando um pedacinho. É a famosa amostra grátis. Eu pego ali, eu provo, queijo bom esse aqui. Quero, vou comprar. A gente, quando faz lançamento, é isso. Eu faço vocês já devem ter visto, evento online gratuito. 3 dias, 3 aulas para você aprender do zero, a sair do zero ao inglês fluente. Porra, de graça, vou. Só que no final o professor faz o quê? Um pitch e te vende o produto pago. Então ele te dá uma amostra do trabalho dele, da metodologia dele, para depois no final te fazer uma oferta para você comprar. E é com isso que eu trabalho, não necessariamente com essas 3 aulas gratuitas, que já ficou um pouco manjado, mas é nesse mercado que eu trabalho. E eu comecei a perceber que a gente podia associar essa ideia de vender os nossos produtos digitais com alguns estímulos de produtos físicos. Porque no nosso mercado a gente vende login e senha. Então, quando a pessoa compra aqui, ela passa o cartão dela na Hotmart, ela recebe seja muito bem-vindo, está aqui o seu login e sua senha, beleza. Mas a gente vende mais do que um login e senha. A gente vende uma transformação. Então, uma pessoa que compra um curso de inglês, no final ela quer estar fluente em inglês. E no nosso mercado, a gente não compra só a transformação, a gente compra a pessoa que está vendendo. Existem vários cursos de inglês. Por que eu escolhi aquele ali? Porque eu gostei do professor, porque eu me conectei com ele. E esse cara ou essa mulher é um produtor de conteúdo. Então eu consigo me aprofundar muito mais na vida daquela pessoa para gerar identificação com ela para além do produto. E é aí que a associação intencional começa a ficar mais forte. Porque no momento em que eu compro uma pessoa e não só um produto, eu gostei dessa pessoa. Então, como é que eu gostar dessa pessoa vai fazer com que eu venda mais? A gente vende o expert. No caso dos meus cursos, sou eu. A pessoa que compra, ela compra a Mari também. E existem formas de conectar o expert com o cliente, trazendo essa ideia de comunidade. E é aí que os produtos físicos entram no mundo dos produtos digitais. E eu vou mostrar para vocês hoje 4 formas de usar os produtos físicos para vender mais nos lançamentos e criar uma conexão com o seu cliente. Então, se hoje você não vende curso online, mas você vende produto físico, você pode se conectar com um infoprodutor para conectar o seu produto com a comunidade dele. A primeira forma é reforçar a comunidade e gerar efeito urgência. Esse cara aqui é das pessoas mais... Desculpa. Esse cara é uma das pessoas mais competentes que eu já conheci na minha vida. E, infelizmente, ele nos deixou no início desse ano. Por isso a minha emoção. Mas eu me comprometi a todo palco que eu subisse, que eu iria levar ele também. Eu era estrategista dele. E ele era o expert. O Pedro vendia curso de marketing jurídico. Ele ensinava pessoas a prospectar clientes através da internet. Só que ele não vendia só um curso. Ele vendia um movimento. Não sei se vocês conhecem o mercado jurídico, mas o mercado jurídico é um mercado que é muito engessado. Então, o Pedro, ele abraçou as pessoas que não tinham pai e mãe que tem escritório, que não tem QI, que não formaram nas melhores faculdades. Ele colocava essas pessoas dentro do mercado de trabalho através da produção de conteúdo. E aí ele falava que ele era um incomodado.
que o marketing, que a advocacia tradicional era para quem era acomodado. E que os incomodados tinham espaço, as pessoas diferentes, aquelas que queriam voz, independente de onde vieram e do que faziam. Ele levantou essa bandeira dos incomodados. E isso virou algo muito maior e mais forte do que ele. Então as pessoas compravam isso. Eu me incomodo, eu não aceito a advocacia tradicional. Eu não vou esperar eu ter cabelo branco ou ter que ficar trabalhando 1000 anos no escritório para poder ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida agora. Eu quero fazer minha carreira agora. E ele levantava essa bandeira. E aí as pessoas compravam essa ideia do movimento, da comunidade. E aí o que a gente fez? Se eu tenho um exército de incomodados, todo exército precisa de uma armadura. Então a gente criou as camisas dos incomodados. Uma camisa simples, essa foi a primeira versão, que era só um hashtag incomodados, e essa já foi a outra versão que era mais elaborada. E a gente fazia o seguinte: quem comprava na primeira hora de venda de carrinho do curso, ou nas primeiras horas ali, ganhava a camisa. O que isso fazia com as nossas vendas? Aumentava muito o pico de venda inicial com o carrinho aberto. Então, abria carrinho, as pessoas queriam comprar, porque elas queriam comprar a camisa. Uma camisa de R$15, com um escrito incomodado gigante, e que vamos combinar que a primeira versão nem era bonita, mas ela tinha significado. Para aquelas pessoas, quando elas recebiam e elas colocavam, elas falavam, eu sou um incomodado. E isso fazia com que a gente vendesse muito mais. Para vocês terem noção, já teve gente que falou assim, eu posso comprar só a camisa? Eu falava, não. Não, mas eu quero só a camisa. Eu falava, não. Não tem nenhum jeito? Eu falei, tem. Custa R$2.497 a camisa. Você quer? Porque é o valor do curso. Aí a pessoa falava, entendi, eu tenho que comprar o curso. Tem que comprar o curso para ganhar a camisa. E esse foi um dos eventos presenciais que a gente fez. A gente não pediu para ninguém com a camisa. Mas todo mundo que tinha a camisa foi com a camisa. Porque aquela camisa representava muito. Então hoje, se você vende uma camisa, por que até hoje você não abordou um infoprodutor que tem uma comunidade forte que levanta um movimento? Porque ele consegue, a gente consegue conectar isso desde que tenha significado. Agora, eu imagino, algum de vocês compraria essa camisa sem saber o significado? Não, ela nem bonita era. Mas para aquelas pessoas tinha significado. Eu também, por um bom tempo, eu vendi curso de Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tinha um slogan que era, meus dados, minhas regras. E aí eu também fiz a bendita da camisa. E acreditem, vendia muito mais nas primeiras horas de bônus a camisa. A camisa fazia as pessoas se movimentarem a comprar. O produto físico, uma vez associado e tendo significado com a marca, ele faz com que o infoprodutor tenha pico de venda. Tenha o que a gente chama de um efeito tsunami. Na hora que a gente abre o carrinho, muita venda. É aí que o produto físico pode entrar como um bônus, reforçando a comunidade. De novo, desde que tenha significado. Uma camisa pode ser só uma camisa, ou ela pode ser uma armadura de um movimento que representa uma comunidade. Essa é a diferença. Segunda forma, reforçar crenças e rituais. Lembra que a gente está falando de comprar um expert? Então, se eu estou comprando um expert, tem grandes chances que eu queira ser minimamente, que eu me inspire naquela pessoa. Então, se a pessoa corre, existe uma grande chance de eu querer correr também. Se a pessoa, ela acorda todo dia de manhã e faz sempre a mesma coisa, tem uma grande chance que eu seja influenciada por ela. Então, quais são as crenças e rituais que o expert tem que possa fazer com que a comunidade dele queira ter também? Um exemplo, eu, Mari, gosto de trabalhar com vela na mesa. Eu gosto. Acho que deixa o ambiente gostoso, eu acho que me acalma, me deixa mais concentrada, depende do dia ali da vela que eu quero acender. E eu comecei a fazer isso de forma repetida. E aí, quando você começa a repetir uma coisa intencionalmente, aquilo entra na cabeça das pessoas.
A repetição intencional é a arma mais eficiente para você conseguir espaço mental na cabeça das pessoas. Repetir coisas, frases. O bordão, o brasileiro adora um bordão. O bordão entra na nossa cabeça, não entra? E na hora que você escuta aquele bordão, você sabe. Se eu soltar um "ô louco meu" aqui, todo mundo vai saber que eu estava falando do Faustão, porque aquilo é um bordão que entra na nossa cabeça. Só que as pessoas não fazem isso de maneira intencional. Passe a fazer. Repete a mesma coisa, repete o que você faz. Nossa, Mari, repetição, eu vou ser repetitiva, as pessoas vão me achar chato. Você vai ocupar espaço mental na cabeça delas. Até que eu percebi que muitas pessoas falaram assim: não, Mari, comecei a trabalhar com vela na mesa. Não, eu coloquei vela na mesa, a pessoa vai, tira a foto e me marca. Eu falei: opa, essa vela na mesa começou a virar uma coisa que as pessoas estão associando à minha marca. Aí na hora que eu vou abrir um carrinho, o que eu faço? Tem uma vela no kit que a pessoa recebe na casa dela. Não só a vela, é a vela do sucesso, para ser colocada na sua mesa, para você trabalhar, junto com algo que eu sempre repito. Eu sempre repito que a gente precisa de tudo na nossa vida, a gente precisa de consistência e intencionalidade. Eu falo de consistência e intencionalidade na hora que eu estou malhando, que eu estou jogando meu beach tênis, que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo qualquer coisa. Eu tenho esse lema, consistência e intencionalidade. Eu fico repetindo isso, repetindo isso. Na hora que eu trago a vela tem escrito, não sei se está dando para ler ali, mas é aquele sucesso, aquele que é alcançado com a soma de consistência e intencionalidade. Toda vez que aquela pessoa for trabalhar e acender essa vela, ela vai lembrar do infoprodutor, no caso eu. E, de novo, eu usei esse produto para fazer com que a pessoa que tivesse mais um gatilho de compra. Por quê? Porque reforça um ritual que ela quer ter na vida dela, que ela associa a mim, e que isso, no fim do dia, reforça a nossa comunidade. Mesma coisa, um caderno pode ser só um caderno, ou ele pode passar uma mensagem. Em um evento presencial que eu fiz, o meu caderno o meu Moleskine tinha escrito o quê? Consistência e intencionalidade. Porque toda vez que a pessoa abrisse esse caderno na casa dela, ela ia lembrar de mim. Porque ela vai lembrar do que eu estou falando para ela, e isso vai reforçar o nosso elo, a nossa comunicação e o espaço mental que eu ocupo na cabeça dela. Então, não é só sobre um produto físico. É sobre o que aquele produto físico representa dentro do dia a dia daquela pessoa. Terceira forma, criar experiências. Eu uso a associação intencional para criar experiências. Como? Olha essa notícia. Polícia investiga se jogadora dopou adversária em torneio amador de beach tênis em Belém. O que isso tem a ver com essa palestra? Tem a ver que eu recebi isso de, sério, umas 10, 15 pessoas em um dia só. Inclusive do meu pai. Eu não coloco o nome de pai no WhatsApp, não, que eu tenho medo de... Sabe aquele negócio de roubar o celular e mandar mensagem pro pai? É. Então é Antonino no meu celular. Meu pai me manda isso. O que eu respondi para ele? Já recebi isso de umas 10 pessoas. Só que aí logo depois eu falei com ele: pode ficar tranquilo, pai, não vai acontecer comigo, não. Eu não sou tão boa assim. Ninguém está querendo me dopar. Pode ficar bem tranquilo. Mas por que tanta gente me mandou essa matéria? Porque as pessoas constantemente me veem aqui. Eu falei da modinha da corrida, mas é porque eu sou da modinha do beach tênis. Se alguém falar que beach tênis é modinha, eu fico com raiva. Porque não é. Inclusive, hoje à noite eu tenho torneio. E é isso. Alguém joga beach tênis aqui? Tirando as pessoas que eu já sei que jogam, que estão ali em cima. Tá vendo? Não é modinha, né? É maravilhoso, é incrível, é o melhor esporte. Quem ainda não praticou, vocês estão perdendo muito tempo. Mas é isso. Quem me acompanha no meu Instagram me vê constantemente jogando beach tênis. Me vê ali participando de torneio. Então, o que eles fazem? Associam beach tênis a mim. Inclusive, eu já perdi a conta de quantos seguidores meus começaram a jogar beach tênis por minha causa. Inclusive, uma menina que trabalha comigo começou a jogar beach tênis por minha causa e ficou melhor do que eu. Aí eu falei: aí não vale. Você, pelo menos, se você ficar melhor do que eu, você tem que jogar comigo. Mas é isso, as pessoas passaram a associar o beach tênis a mim. E como que eu uso isso para ganhar dinheiro? Eu crio experiência. Para as minhas amigas, inclusive a minha dupla feminina está ali atrás,
Jogar comigo é normal, ela joga comigo todo dia. Agora, para o meu seguidor, que me vê como expert, que me vê ali num lugar de autoridade, que aprende comigo, eu chegar para eles e falar assim, se você comprar no tal horário, ou o produto high ticket, que foi esse caso, que era uma mentoria de R$20 mil, no nosso evento presencial, a gente vai jogar beach tênis junto. Para ele, essas meninas já não tinham nem pegado uma raquete na vida. Mas era uma experiência de, eu vou jogar beach tênis com a Mari. Eu vou estar lá onde ela faz aula, eu vou fazer aula com o professor dela. Poxa. E aí, olha que legal, todo mundo uniformizado com uma camisa, de novo. Mas a camisa aí, o que ela tem? Significado, de novo. É o meu time de beach. O tanto de story que esse povo fez foi absurdo. Porque para eles essa experiência tinha um significado muito forte. Então, a gente pode pegar as experiências que o expert vive para trazer para uma experiência com os alunos. E essa experiência, por exemplo, poderia ter garrafa, poderia ter alguma coisa personalizada de raquete, podia ter munhequeira, podia ter vários produtos físicos envolvidos nessa experiência. De novo, eu conecto o online com o presencial, com o físico. E por último, eu posso usar a associação intencional e produtos físicos para criar produtos digitais. Como eu falei para vocês no início, hoje eu estou como Head de Marketing e Estratégia da Craft. O especialista principal da Craft é o Rodrigo Vinhas. O Rodrigo Vinhas é uma pessoa... Opa, como é que eu volto? Dei spoiler. O Rodrigo Vinhas, ele é uma pessoa que é apaixonado por livro. Ele não veio de uma educação formal, ele não teve educação formal. Ele estudou em escola pública, não fez faculdade, mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele é aquele cara que você conversa com ele e você fala assim, mano, como que esse cara é tão inteligente? É bizarro. E ele fala, os livros me deram tudo. E ele sempre cita autores, eles trazem ensinamentos dos livros. E aí as pessoas começaram a falar assim, porra, Vinhas, você precisava ter um clube do livro. Aí a gente falou, por que não? É um produto digital, porque os encontros vão ser online, toda a entrega ela é digital, mas que tem o cerne de um produto físico. Só que normalmente os clubes do livro, as pessoas indicam, falam assim, você vai ler o livro tal, a gente vai ler junto, mas aí a gente quis fazer diferente. O que nós vamos entregar? Os livros físicos, dentro de um box. Vai vir esse box todo personalizado, chique, bonito. Inclusive, hoje eu recebi o vídeo do box com os livros dentro, mas não dava tempo de colocar na apresentação. Mas a gente está trazendo um elemento físico para dentro de um lançamento digital que faz parte do lançamento, não é um bônus. Os livros, eles estão acoplados à essência do produto. E o box também. E aí, o que eu tive a ideia também, para gerar aquele efeito tsunami, além disso, a gente vai entregar também para os primeiros, para a primeira hora, um kit leitor, que vai ter uma eco bag, vai ter flashcards e vai ter marcador de texto. De novo, tem uma associação do que está sendo entregue com o produto. O que as pessoas erram quando elas vão fazer lançamentos digitais e colocam produtos físicos é que elas colocam produtos muito aleatórios. Vou te mandar um caderninho e uma caneta. O que esse caderninho e essa caneta representam? Como é que a pessoa vai usar no dia? E aí, essa ideia de trazer associação intencional faz com que a pessoa queira ficar mostrando o seu produto no Instagram. E aí você consegue que aquela comunidade inteira das pessoas que o expert criou e vendeu fique reforçando aquela marca o tempo inteiro. Então, se até hoje vocês não tinham parado para olhar para lançamentos digitais com o olhar de eu posso introduzir os meus produtos dentro desse lançamento, você estava perdendo tempo e dinheiro. Porque quando todo mundo pensa em curso online, em lançamento, o que as pessoas pensam normalmente? Eu tenho que criar um produto meu, eu tenho que fazer uma coisa minha. Não! Você tem que encontrar
qual comunidade os produtos que você vende se conectam? Como eu trago significado para esses produtos? E qual é o expert que vai fazer com que esse significado desse produto se conectem com uma comunidade? E como é que ele vai trazer esses produtos para dentro do lançamento? E não esperar que o expert vá atrás de vocês. Vá atrás deles. Você já pensou que no seu lançamento, aí, por exemplo, um expert que tenha o hábito da corrida. Exemplo. Você já pensou que você poderia colocar no seu lançamento um kit para o seu seguidor, para a sua comunidade, para os seus clientes desenvolverem o hábito da corrida? Mari, mas eu não tenho nada a ver com... meus clientes não querem comprar corrida. Eu vendo curso de relacionamento, eu vendo curso de inglês. Não, mas você não tem esse hábito, você não faz isso todo dia, os seus seguidores não veem isso como algo associado a você, igual no meu caso o beach tennis? Sim. Você não acha que seria interessante para eles? Por que não fazer o teste? Porque, no fundo, quando uma pessoa compra um curso, ela não quer só a transformação. Ela quer se tornar o expert. Então, ela não vai olhar só o que ela está comprando. Ela vai olhar a vida que o expert tem. E se você conseguir conectar isso com um produto físico, aí, meu amor, vocês vão vender demais. Porque nunca é sobre um produto. Nunca. Ninguém compra o produto. A gente sempre compra o que o produto significa. E quem sabe dar significado a produtos e conectar pessoas a eles, vende muito mais. Muito obrigada. Bom demais! Presente? Opa! Para você. Obrigado pela palestra. Muito obrigada.